Não conhecimento, pois, através dela, o consultante pretende obter a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, incursionando sobre ela para salientar as correlatas e consequentes lesões a direito individual, circunstância que, imprimindo a consulta natureza fática e concreta, a afasta da temática estabelecida no artigo tal do Código Eleitoral. E agradeço a contribuição do gabinete do conselheiro Humberto Bozar, que me ajudou nesse raciocínio. Da forma que se encontra a resposta proposta, estamos dizendo em termos genéricos que é inconstitucional a previsão em lei que autorize o ente a cobrança de taxa para a emissão de certidão que vise a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ora, entendendo essa possibilidade, estaríamos propondo, diria até doutrinariamente, em termos abrangentes, sem especificar os dispositivos da Lei Municipal de Sapezal, um normativo que orientaria não apenas o seu jurisdicionado, e sim o próprio legislador, coisa que sequer o STF ousa, em razão do princípio da separação dos poderes. A Suprema Corte, ao fazer o controle concentrado, o faz em relação a um determinado normativo, podendo afastá-lo do mundo jurídico. As demais leis e atos normativos de outros entes, que não foram objetivamente fulminadas pelo controle concentrado, mesmo que sejam idênticas, elas continuam a vigorar, mesmo que sejam cópia daquela outra norma. Lembre que a figura da transcendência, e aqui deu um problema no meu computador, a transcendência dos motivos determinantes, que é um instrumento que o tribunal... Aqui peço uma pausa só para eu achar, que deu um problema aqui. Perdi, deu uma pane aqui no computador, o voto saiu da tela. A transcendência dos motivos determinantes é exatamente isso, que é quando nós temos uma lei idêntica em outro estado, por exemplo, a lei no estado de Goiás disse determinada coisa, e o Supremo, e alguém entrou com um adinho, o Supremo afastou do mundo jurídico. Se fizer o estado do Mato Grosso uma lei idêntica, não é automaticamente que ela sai do mundo jurídico, não. Na verdade, outro legitimado vai ter que entrar, no mínimo, com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, para que aí ele analise e retire. E por isso que eu coloco esse entendimento. Vou tentar localizar aqui. Mas o processo não é automático, é necessário uma reclamação ao Supremo. Entender a resposta à consulta nesses termos viola sua própria natureza. Por essas razões, entendo que a consulta tem caráter normativo para os jurisdicionados sujeitos à jurisdição da lei questionada e caráter jurisprudencial para os demais jurisdicionados do TCE de Mato Grosso. Isso é importante porque não há esse problema no TCU, por exemplo, e até muitas vezes se diz que o Luiz Carlos veio do TCU, então ele acha que tudo do TCU se aplica. É um pouco diferente porque o TCU e o TSE são leis nacionais ou da União. Então tudo que ele decide em consulta vale para toda a sua jurisdição, que é a nação toda. Solicitaria do auditor substituto só um momento para o cumprimento de uma determinação regimental de prorrogar a sessão por mais 30 minutos até 12h30. Uhum. Continuando, no caso do estado do Mato Grosso, muitas vezes respondendo a uma consulta de um ente, que é um município, aquela consulta ela vincula nos termos da consulta, ao meu entender, apenas o município de Sapezal. Ele é apenas um julgado, uma orientação aos outros municípios que, senão, nós estaríamos fazendo um trabalho, como já coloquei aqui, que sequer o Supremo faz. Nós estaríamos afastando leis de outros municípios, que não é o nosso papel. Caso a Corte, aí botei, da mesma forma, salvo o melhor juízo, ela não pode ser contra a lei, a consulta, pois estaríamos fazendo um controle que a nós não é permitido em sede de consulta. Pelas razões expostas, entendo preliminarmente que a consulta não deve ser admitida. Caso a Corte delibere de forma diversa, considerando que os requisitos de legitimidade e admissibilidade da presente consulta foram cumpridos em sua totalidade, de acordo com o regimento e a lei orgânica, concordo em parte com a análise dos órgãos que me antecederam e apenas sugiro a referência à lei inquinada, pelas razões esposadas anteriormente. Pelo exposto, considerando a fundamentação jurídica e a legislação que rege a matéria, voto preliminarmente pelo não conhecimento da presente consulta. E caso o plenário delibere contrariamente a esse entendimento, voto pela inclusão do verbete na consolidação de entendimentos técnicos desse tribunal da forma que coloco. A cobrança de taxa para a emissão de certidão negativa, prevista no CTM de Sapezal, não se aplica quando esse tributo visa a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse geral. Então, eu teria uma questão preliminar, que era da não admissibilidade, e superada sucessivamente, tem uma proposta de... Eu ouço o procurador do Ministério Público, com o doutor William, sobre a preliminar.
Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, o Ministério Público manifesta no sentido de conhecimento da consulta, tendo em vista o permissivo legal, regimental, de relevante interesse público da matéria, pelo conhecimento. Eu coloco em votação a preliminar. Que os senhores conselheiros e auditores substitutos conselheiros que aprovam a preliminar proposta pelo auditor substituto conselheiro, permaneça em silêncio. Com a palavra, o conselheiro Valdir Teis. Senhor presidente, o trabalho do auditor substituto, doutor Luiz Carlos, está bem fundamentado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um estudo interessante, que ele vai nortear, e como ele disse, ela se aplica para o município de Sapezal e para os outros terão uma referência, ou a resposta será uma referência. Eu acho que, dada a importância desse tema, até porque os municípios têm muita dificuldade em elaborar leis, e principalmente leis constitucionais, eu votaria pelo conhecimento em razão disso, porque seria uma contribuição do tribunal para todos aqueles que têm interesse em conhecer do assunto. Eu votaria pelo conhecimento da consulta, acompanhando ou acolhendo o Ministério Público. Eu consulto o conselheiro Humberto Bozai. Como vota? Da mesma forma. Conselheiro Campos Neto. Ministério Público. Conselheiro, auditor substituto, conselheiro Luiz Henrique Lima. Nós estamos votando na preliminar ainda. Eu acompanho o raciocínio do conselheiro Valdir Teis. Auditor substituto, doutor Isaías. Eu também voto de acordo com o conselheiro Valdir Teis. Vencida a preliminar pelo conhecimento, né? Com a palavra, excelentíssimo procurador, doutor William de Almeida Brito Júnior, para se manifestar quanto ao mérito da matéria. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, o Ministério Público mantém o parecer em relação ao mérito. Os senhores conselheiros que votam de acordo com tem um voto do conselheiro Valdir Teis e o voto vista do conselheiro, do auditor substituto conselheiro Dr. Luiz Carlos Pereira. Como vota o conselheiro Humberto Bozai? Eu voto com o Dr. Luiz Carlos Pereira. Conselheiro Campos Neto. Não, a preliminar. O relator, perdão. Conselheiro Valdir já votou. Auditor substituto, conselheiro doutor Luiz Henrique Lima. Eu acompanho o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. Auditor substituto, doutor Isaías Lopes Cunha. Eu também, senhor presidente, acompanho o voto do auditor substituto Luiz Carlos. Não, então eu colho o voto do conselheiro Valdir Teis com relação ao mérito. Vossa Excelência votou apenas com relação à preliminar. Eu acompanho com o voto vista. Voto vista? É o verbete proposto então, pelo voto vista. Vencido por maioria. Processo 20.227, dígito 4 de 2010, revisor auditor substituto conselheiro Luiz Carlos Pereira, resolução de consulta 9 de 2011, emenda, Prefeitura Municipal de Sapezal, consulta, responder ao consulente nos termos do voto do revisor, publique-se.